Olá! Há um velho ditado militar que diz: quando a política entra pela porta da frente do quartel, a disciplina e a hierarquia fogem pela porta dos fundos. A politização das Forças Armadas é um veneno letal para a democracia, porque transforma instituições de Estado, como o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, em instituições políticas sujeitas à lógica eleitoral. O número de militares da ativa ocupando cargos comissionados na esplanada do Ministério dobrou durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. O caso mais controverso foi a gestão desastrosa do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid. Hoje nós vamos falar do papel das Forças Armadas na sociedade brasileira e a participação de militares no atual governo federal. E para tratar deste assunto, o programa conta com a presença de uma das vozes mais dissidentes da maioria dos oficiais do Exército Brasileiro que apoiaram a eleição e hoje fazem parte do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu converso com o coronel reformado do Exército Brasileiro, Marcelo Pimentel. Olá, Coronel Marcelo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado pelo convite, Laura. É um prazer participar com você deste programa. Coronel, o senhor é nascido em uma família de militares. Foi por isso que decidiu seguir a mesma carreira? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história de vida. Ok, Laura. Realmente, eu sou nascido de uma família militar. Meu pai é coronel ainda na reserva, né? Bastante idoso. E meus irmãos são militares, tenho descendentes também militares. E a opção pela carreira militar, ou seja, a vocação, me foi despertada nos meus 12, 13 anos, quando cursava o Colégio Militar de Brasília, exatamente nos anos 70, a fase mais crônica do regime militar ou da ditadura. E ali, no final de 78, 79, eu decidi ser militar com 13 anos. Iniciei minha carreira ingressando na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, em 1981, onde fiz o ensino médio e dali segui para a Academia Militar das Agulhas Negras e terminei o curso na Arma de Artilharia no ano de 1987. Ou seja, eu iniciei minha carreira de oficial em 88, o ano da Constituição, o ano em que o capitão Bolsonaro, atual presidente, deixou o Exército e foi para a política. E terminei a minha carreira na ativa exatamente em 31 de janeiro de 2018, ou seja, foram 30 anos como oficial do Exército. E eu tive o privilégio de conseguir um dos objetivos do oficial de artilharia, que é comandar um grupo de artilharia de campanha, exatamente em Rondonópolis, no 18 GAC, nos anos de 2009 a 2011, que é por isso, exatamente por isso, conheço o Mato Grosso de norte a sul, de leste a oeste, tanto profissionalmente quanto com a família, em motivos de lazer. E aproveito a oportunidade para mandar um abraço para essa terra tão acolhedora, que me acolheu tão bem a minha família. Então, esse é um resumo. Está em Rondonópolis. Nós também estamos em Rondonópolis. Então, um abraço especial para a cidade de Rondonópolis. Guardo muito em meu coração e na minha própria casa objetos e que me lembram muito aquele período feliz, tanto profissionalmente como em caráter pessoal, porque uma das minhas filhas nasceu naquela época, exatamente ali, está com 10 anos, e toda vez que eu comemoro o aniversário dela, me lembro de Rondonópolis. Então a sua filha é mato-grossense e comeu cabeça de pacu. Costelinha de pacu, canjica de pintado, né? Então, Rondonópolis e o Mato Grosso fazem parte da minha carreira. Nesses 30 anos, 3, praticamente, eu vivi aí no Mato Grosso. Coronel, o senhor acabou de falar que fez parte das Agulhas Negras, né? Quem foram seus colegas de academia, a AMAN, que apoiaram então o candidato Jair Bolsonaro e que posteriormente foram parar na esplanada dos ministérios? Laura, praticamente a minha geração de oficiais dos anos 80, votou no capitão Bolsonaro, tanto em primeiro turno quanto no segundo turno. Eu estimo que cerca de 90% dos meus companheiros fizeram essa opção eleitoral, né? E exatamente por minha geração estar, nesta época, em 2018, já no generalato, né? Os meus colegas na ativa hoje,
acabaram de ser promovidos a general de divisão, que é a terceira estrela, e daqui a 3 anos estarão no alto comando. Então, eu, de certa forma, eu acho que retrata esse percentual estimativo de 90%, as preferências eleitorais de todas as Forças Armadas, né? Tanto do militar na ativa, quanto da sua família, conhecida como família militar, mas também do entorno social aproximado, do entorno familiar deste núcleo, e exatamente por essas boas relações que o Exército, as Forças Armadas, por intermédio das suas unidades militares, tem com as cidades que acolhem, que são sede dos quartéis, certamente essa influência eleitoral também passou para a sociedade como um todo, e pelo uso das redes sociais de forma massiva, intensiva, eu posso reputar que grande parte do sucesso eleitoral de um deputado reconhecidamente de carreira parlamentar problemática e carreira militar mais problemática ainda, se deveu à associação desta positiva e muito boa imagem do Exército Brasileiro, das Forças Armadas na sociedade, na candidatura que tinha um capitão do Exército e um general que tinha deixado o alto comando meses antes como vice na chapa e atual vice-presidente. Então, sim, realmente a maioria dos meus colegas fez essa opção eleitoral. Coronel Marcelo, o senhor destoa da maioria dos seus pares, é ativo nas redes sociais e também uma das vozes mais críticas de Jair Bolsonaro e do envolvimento das Forças Armadas na política. Por que o coronel Marcelo Pimentel não concorda com a presença de militares em cargos comissionados no governo? O que levou o senhor a entrar nesse combate? Porque, convenhamos, é um combate árduo e a gente percebe que também é desafiador. Como é que surgiu no senhor, como militar, esse desejo de andar sozinho? Bom, foi boa pergunta, porque eu aproveito para esclarecer que as manifestações das minhas opiniões aqui, do meu pensamento, são exatamente, como você disse, em caráter individual, pessoal. Não quero influenciar ninguém em termos políticos, eleitorais, não tenho nenhuma pretensão eleitoral de ocupar qualquer cargo comissionado, porque as Forças Armadas têm um sistema de proteção social muito eficiente que permite que o militar tenha uma vida digna, embora com algum sacrifício, sem necessitar, digamos, de novos rendimentos profissionais, etc. E muito menos porque o militar não deve haver uma obrigação, por melhores das intenções que possam ser, as que tenha, de participar da vida política nacional da forma como nós estamos vendo hoje. Essa posição não é, digamos, uma vedação, uma participação de um ou outro militar em um ou outro cargo, até governamental, que tenha relação com a nossa atividade fim, com a política de defesa ou algo parecido, né? Também não é nada contra que um militar ou outro se candidate a um cargo eletivo, seja majoritário ou proporcional, né? Desde que não carregue na sua candidatura e no seu mandato as Forças Armadas, a imagem da instituição, como uma espécie de muleta eleitoral política, né? Porque as reivindicações dos militares, as pautas, tanto em relação à corporação quanto individualmente, elas devem ser levadas pela cadeia de comando nos diversos níveis governamentais para que sejam debatidas e eventualmente atendidas pela política, né? Pela sociedade, pelos governos. Então eu realmente ando só. Mas eu mais do que uma oposição, né, em vez de uma oposição política ao governo, ao capitão Bolsonaro como presidente, ele foi eleito democraticamente, né, nada contra isso, muito pelo contrário. As eleições no Brasil sempre devem ser celebradas, porque passamos muito tempo ao longo do século XX com graves problemas de representação da nossa vontade política por intermédio do voto. Mas é mais a associação da imagem das Forças Armadas a este governo, ou a qualquer governo. Fosse um governo de uma orientação, digamos, mais progressista ou conservadora, de centro, seria indevida da mesma forma essa participação política como estamos vendo agora, porque destrói uma muralha que ao longo dos meus 30 anos de oficial
as Forças Armadas e a sociedade construíram, separando o nosso lugar, onde exercemos a nossa atividade fim, da política e de governos. Né? E o que está acontecendo agora é uma caracterização de que essa muralha está danificada, houve uma permeabilidade e saímos do nosso lugar por intermédio das chefias. Não foram tenentes, não foram capitães, não foram sargentos, foram simplesmente os generais que ocupavam o alto comando do Exército, também da Marinha e da Aeronáutica, em alguma medida, que de um dia para o outro viraram políticos e passaram, como todo político, a receber apoios e a receber oposições. Essas oposições e esses apoios não podem ser transpassados para as Forças Armadas, mas estão sendo. Tanto assim que a nossa imagem institucional tem sofrido sérios abalos. Como o senhor mesmo disse, a imagem dos militares está um pouco arranhada, porque parece que não é só o senhor que não concorda com os militares fora do quartel. Recentemente foi divulgado um dado do Datafolha que mostrou que a maioria dos brasileiros também é contrário à participação de militares no governo e também em atos políticos. A que o senhor atribui o resultado dessa pesquisa? Isso realmente é um problema para o Exército e para a democracia? Laura, é um grave problema exatamente tanto para o Exército, das Forças Armadas, né, como para a consolidação do Estado Democrático de Direito, que refunda a nossa democracia a partir de 85 e 88 com o Marco Legal Constitucional. Né? Então, já me referi com essa figura de pensamento da muralha, né? Essa muralha foi rompida e essa participação tão protagonista dos militares neste governo tem ferido, tem comprometido essa imagem, e esse exemplo que você deu clarifica muito. Agora, é preciso também atentar para um aspecto muito interessante. Hoje, a maioria da população, acho que foi um número de 55%, se não estou enganado, foi contra a participação de militares no governo. Né? Mas creio que a maioria desses que disseram que são contra, né, ou mesmo a favor, não sabem que os militares ocupam cabeça, tronco, membros, entranhas e alma deste governo. Né? Às vezes percebe que é um ou outro, pensa que é um ou outro, mas é verdadeira ocupação, né, de cargos na administração direta, indireta. Mas suponha que essa opinião pública se revertesse, digamos, se este governo fosse bom, tivesse uma boa popularidade e a população fosse favorável à participação dos militares na política. Isso também seria ruim, porque não depende da vontade popular que os militares participem ou não. Depende das normas existentes, das normas de natureza ética do Estatuto dos Militares, das normas constitucionais, mas depende principalmente da história do Brasil, ou seja, das lições da história do Brasil, em que esse protagonismo, que é um verdadeiro fenômeno, né, acompanha desde o Segundo Império, a formação do Estado e a sua consolidação, e as experiências não foram positivas. Né? Se a nossa democracia é jovem, e nós já temos 200 anos de emancipação política, né? Comemoraremos no próximo ano 200 anos de emancipação política, e os períodos democráticos foram muito curtos. E, sem dúvida, se deve a esse protagonismo militar que acaba abafando as lideranças políticas civis, que acaba comprometendo a livre expressão da vontade popular, por exemplo, né? E não podemos esquecer que passamos 21 anos desaprendendo a votar, não só para o presidente, mas para governos de estado, prefeituras de cidades com mais de 100 mil, depois de 200 mil habitantes, exatamente por um protagonismo militar que teve repercussões e legados que são visíveis, porque constitui a base ideológica deste grupo que hoje protagoniza e que não está por acaso no poder, porque isso é resultado de um planejamento, de uma decisão deste grupo de oficiais formados na AMAN, exatamente na geração anterior a mim. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o coronel da reserva, Marcelo Pimentel, que está falando sobre a politização das Forças Armadas.
Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje nós estamos falando sobre a participação dos militares no governo federal e eu estou conversando com o coronel reformado Marcelo Pimentel. Coronel Marcelo, o presidente Bolsonaro constantemente acusa, ainda sem provas, fraude em nosso processo eleitoral feito por urna eletrônica. O Bolsonaro chegou a dizer, inclusive, que não haverá eleição em 2022 sem o voto impresso. No caso de uma derrota do presidente Jair Bolsonaro em 2022, seja para Lula ou para qualquer outro candidato, há algum risco de tentativa de golpe em 2022, semelhante à invasão do Capitólio na derrota do ex-presidente Donald Trump para John Biden? Enfim, essa alternância de poder por meio do voto, que é o pilar da democracia e do Estado de Direito, está ameaçada aqui em nosso país. O que o senhor acha que vai acontecer com o Brasil caso o Bolsonaro não seja eleito? Bom, primeiro, para ele ser eleito, ele tem que concorrer às eleições. Para ele concorrer às eleições, ele tem que ter um partido político, né? E até hoje ele não tem um partido. E meses de governo, ele praticamente destruiu o seu partido, a maior bancada depois do PT, se não me engano, e o que já demonstra essa construção de um personagem. Aquele personagem que chega hoje ao Brasil na iminência de um golpe que ninguém vê, né? Que é absolutamente fantasioso. Se houver eleições, se o Bolsonaro concorrer, é inevitável que ele perderá as eleições. Isso não há nenhuma dúvida. Se ele passar um segundo turno, ele vai perder para qualquer candidato que se apresente. E o plano é exatamente esse, né? Torná-lo, até para aqueles mais fiéis apoiadores, que são chamados, digamos, bolsonaristas e tal, para que eles percebam a inviabilidade eleitoral do candidato. Porque, como ele disse, este é o plano. E o que aconteceu nos Estados Unidos é um excelente script, né? Não precisou nem escrever o script desse ato final dos 4 primeiros anos do governo militar ou de militares. Bolsonaro talvez tenha sido planejado para ser descartável, para ser descartado, né? Então, ele está fazendo exatamente isso. Estão construindo no Brasil algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, em que o presidente Trump praticamente teve que ser expulso, né, da Casa Branca. Deve ter encostado um caminhão de mudança para levá-lo, porque ele não queria sair. É isso que provavelmente vai ser encenado. Agora, para que seja encenado, haverá atores, vai ter escaramuças, vão ter alguns ensaios, porque isso é uma operação de lógica militar, né? Quando a gente ataca o inimigo, a gente quer atacá-lo pelo lado mais fraco. Para isso, a gente tem que fazê-lo acreditar que nós vamos atacar por um determinado local, uma determinada hora, quando na verdade a gente vai fazer outra coisa para pegá-lo mais fraco e vencer e conquistar o nosso objetivo. E é isso que se quer, na verdade, Laura, criar esse temor, roubar o debate nacional do que importa, as reformas, né, a crise econômica, que é uma crise para uma geração, e precisa de uma união nacional para vencer essa crise, que está aí já, né, muito clara, com efeitos muito evidentes. Eu vejo aqui nas ruas da minha cidade, no Recife, os efeitos nefastos dessa crise econômica e dessa situação em relação à crise sanitária e tal. Então, esse script está traçado. O brasileiro não deve temer o risco de um rompimento institucional, mas deve ficar atento para essas tentativas nuances, de esses criar... melindres armados pelos militares para usar o Bolsonaro como cavalo de Troia. É exatamente como isca, não é? Como esse show que vai ter hoje, acho que na própria live do presidente, né? De revelar as urnas que são violáveis. Isso faz parte da construção de gerar dúvida na sociedade, né? As pessoas ficam preocupadas se haverá esse autogolpe. Não haverá, isso é uma narrativa, isso é a construção de uma realidade através de significados, e o maior deles é feito pelo capitão Bolsonaro, que encena essas demonstrações que causam tanta revolta, né, no brasileiro, ainda mais num clima de luto nacional permanente pela perda de tantos brasileiros para uma crise sanitária que poderia e deveria ter sido melhor administrada pelo governo, não do Bolsonaro, né, pelo governo dos generais que inventaram a candidatura a Bolsonaro e permitiram a sua eleição. Eles devem ser responsabilizados, não as Forças Armadas. É muito perigoso colocar esta conta nas Forças Armadas, porque as Forças Armadas seguem exemplos.
Os militares seguem exemplos dos seus chefes, em todos os sentidos. E devido às características da nossa profissão, de camaradagem, de muita proximidade, até no nível político. Então, a minha preocupação é com esse tenente de hoje, com esse capitão jovem, porque nos anos 70, eles, cadetes, capitães e tenentes, viam generais comandando o Brasil, né, num regime autoritário. Esses tenentes e capitães, hoje, estão vendo generais comandando o Brasil com características autoritárias. É uma democracia, chegaram ao poder pela via eleitoral, mas esse papel do militar político, isso é página da história do Brasil, e até contextualizável e compreensível em certas épocas da nossa história. Mas hoje, uma sociedade tão avançada, tão, como eu já falei, insisto, tão diversificada, isso não combina mais, né? Não, digamos, passou da moda, né? A nossa moda agora é outra. A moda é de avançar e não de regredir para temas de ditadura, golpe. Isso é uma perda de tempo e desvia muito a atenção dos temas que devem nos preocupar. Agora, o Coronel Marcelo, os muito apoiadores do presidente Bolsonaro, eles ainda insistem em voltar à ditadura militar. Será que essas pessoas ainda não perceberam que nós já estamos num governo militar? O que faz elas não entenderem isso? É passível de dizer que talvez elas não tenham feito essa conexão porque eles se entranharam no poder sem o golpe que aconteceu em 64? Perfeitamente, Laura. Você definiu muito bem a principal razão por não se perceber que este fenômeno está de volta, o fenômeno do protagonismo militar. Como não foi como das outras vezes em que houve a ruptura institucional, então é difícil de perceber. Mas é preciso também que a sociedade, especialmente seus meios de imprensa, também façam uma espécie de autocrítica, né? E é até compreensível que tenham falhado e estejam falhando ainda, porque nós estávamos 30 anos afastados da política, afastados da mídia como protagonistas. E houve uma perda de contato, de compreensão do que somos, de como pensamos, quais são as nossas demandas e qual é o nosso pensamento. Então, eu acho que a imprensa poderia tratar melhor o assunto e abandonar essa fácil narrativa de ala militar versus ala ideológica, como se a ala militar fosse não ideológica e a ala ideológica tivesse criado a ideologia que determina esse governo. Se a ala ideológica há, ela é derivada da ala militar, né, pelo passado histórico do partido militar, sua base ideológica, etc. E agora tem uma nova disputa, né? Os militares perdendo espaço ou ganhando espaço para o centrão, né? E a imprensa trata já com tanta naturalidade esse protagonismo político, ao invés de tratar com muita crítica, né? O centrão nada mais é do que um conjunto de partidos legítimos, legais, que representam parcelas expressivas da população brasileira, governam cidades, governam estados, e que estão simplesmente fazendo o papel de um partido político, tentando ocupar o poder e garantir a governabilidade. É claro, passível de crítica, de apoio, de oposição, e os militares estão sendo tratados como uma força política a ser consultada para a primeira via, para a terceira via, para garantir a democracia. É exatamente isso que se quer, porque na hora H do dia D, talvez numa simulação de uma tentativa de golpe, etc., né, para credibilidade a essa narrativa, os generais e os militares apareçam como garantes da democracia e aí a população vai aplaudir, né? O povo já foi às ruas, tanto a esquerda quanto a direita já está programada para ir às ruas pedir a mesma coisa, o fora Bolsonaro ou o controle de Bolsonaro. E a narrativa é feita para isso. Quem é que vai resolver o problema? Aqueles que sempre salvaram o Brasil, com todas as aspas, dos seus inimigos internos. E como está sendo construído o inimigo interno número 1 hoje do povo brasileiro, tanto a esquerda quanto a direita, qualquer notícia, qualquer substituição de Bolsonaro pelo general Mourão vai ser aplaudida. E é isso que eles querem, é isso que esse grupo deseja. E aqui eu faço observação. As críticas que eu faço a eles são sempre de natureza em função das suas atuações públicas e políticas. Jamais em relação às suas carreiras, porque foram todas brilhantes, e muito menos as suas vidas pessoais, todas
dignas, como a vida de um oficial do Exército Brasileiro, em regra, né? Mas é preciso ter, não sei se é coragem, é preciso ter uma atitude de criticar aquilo que está disfuncional, aquilo que está anacrônico, aquilo que é impróprio. E mais do que isso tudo, aquilo que é indevido, né? Você me fez uma pergunta anterior, por que anda sozinho, etc. É por convicção de que nosso afastamento da política de governos é o devido para a nossa história. Pelo que nós fizemos ao longo da nossa história, é o que nós devemos fazer agora e no futuro, nos colocar sob o palco político, não sobre o palco político, nos colocarmos sob para sustentá-lo, para garantir os poderes constitucionais, que é uma das missões das Forças Armadas no 142, para garantir a lei e a ordem por iniciativa de qualquer um dos poderes e para cumprir a missão mais importante que a sociedade nos deu, que é defender a pátria da esquerda, da direita, a pátria do centro, dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas, dos ateus, dos negros, dos brancos, dos indígenas. Então, não se consegue defender uma pátria de todos se os militares são identificados com um grupo político, uma visão ideológica. E aí, os 6 princípios que regem Forças Armadas e democracias livres vão ser corrompidos. A neutralidade política, a imparcialidade ideológica, o apartidarismo, no seu sentido mais amplo, a isenção funcional, o profissionalismo essencial para vencermos a guerra e nos prepararmos para isso, e a estrita constitucionalidade, sem interpretação esdrúxula do artigo 142, atribuindo um falso poder moderador às Forças Armadas brasileiras. Coronel Marcelo, o senhor acabou de falar, citou muito sobre o papel da imprensa agora. Nós aqui da TV Brasil Oeste, nós somos uma empresa de comunicação, obviamente, do setor privado. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a participação, a presença de militares na TV Brasil, que é uma TV pública. De que forma essa presença se relaciona ou então pode interferir na pluralidade, né, da comunicação dos programas veiculados na emissora da TV Brasil, que é uma emissora pública? Você se refere à EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, não é, Laura? No início do governo, eu percebi que a EBC era totalmente dirigida por militares. Era um general, se não me engano, Pereira Gomes, o nome dele, que era o diretor-presidente, e vários coronéis, inclusive da minha turma, da minha geração, que ocupavam os postos setoriais na EBC, né? E alguns eu conhecia, como ele disse, competentes, dignos, né, honestos. A questão não é essa. A questão é exatamente o que você colocou. É uma TV pública que tem que atender a diversos segmentos da sociedade, né? E a visão do militar, por mais arejados que sejamos, nós temos, porque assim somos, uma natureza de valorizar por demais a autoridade, né? Um manda, o outro obedece, a ordem a ser cumprida, a missão é o farol e tem que ser cumprida de qualquer maneira, a qualquer hora, né? Em qualquer lugar. E isso não cabe para uma TV pública, e tem que buscar oxigenar-se cada vez mais e atender uma faixa enorme de público. E a gente vê pela linha editorial dessa EBC que ela se estreitou, em vez de se abrir, ela se estreitou ideologicamente, se estreitou na sua visão de costumes e certamente, mesmo que aqueles militares sejam até arejados em termos de costumes e visão ideológica, mas a atuação hierarquizada, né? Um general lá em cima, coronéis no meio, e certamente havia outros mais embaixo, caracteriza uma estrutura hierarquizada militar e não condiz com uma empresa, com a visão empresarial, né? Porque sempre haverá a ordem, a disciplina como sustentáculos do fundamento de pensamento militar, a disciplina e a hierarquia, né, para ser mais específico. Então, eu acho que não deve haver. Como a EBC, eu acho que hoje ela não é mais militarizada, creio que já foi substituída a direção por civis, mas que também tem, digamos, o mesmo pensamento ideológico, mas se vê isso em várias outras empresas, nos Correios, na Petrobras, em Itaipu, na Apex,
poderia aqui citar dezenas e dezenas de empresas onde há a presença militar. Então, a sua pergunta é boa porque exemplifica, no caso da comunicação pública, essa disfuncionalidade do trabalho de militares, e a maioria deles, pelo menos os que eu vi participar da direção, não tinham experiência de comunicação social, ou não tinham a formação jornalística, nem tinham nem vocação para a comunicação social, o que dificulta exatamente essa pluralidade de temas, de diversidade que uma TV pública deve ter. Vamos para o último intervalo comercial e já voltamos com o coronel reformado do Exército Brasileiro, Marcelo Pimentel, que é uma das vozes dissidentes sobre a participação do Exército na política brasileira. Estamos de volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista e hoje o tema é a participação das Forças Armadas no governo Jair Bolsonaro. Quem está aqui comigo é o coronel reformado do Exército, Marcelo Pimentel. Coronel Marcelo, assim como todos os brasileiros, o senhor também deve ter acompanhado a CPI da Covid, no Senado Federal, que agora está em férias, e a suspeição de militares da ativa com cargos públicos em negociatas e também denúncias de corrupção. O general Pazuello, que foi ministro da Saúde durante grande parte da pandemia, teve uma gestão desastrosa e atualmente é investigado sobre negligência e omissão na compra de vacinas. Coronel Marcelo, como é que vai terminar o caso do general Pazuello? Porque o Bolsonaro fala, inclusive, em lançá-lo candidato ao governo do Rio de Janeiro. Diante de todo esse contexto, o caso Pazuello não arranha a imagem do Exército? Qual o impacto de tudo isso, dessa politização das Forças Armadas? Bom, Laura, como vai terminar o caso do general Pazuello, a CPI certamente vai definir e talvez haja um desdobramento no âmbito judicial, Talvez se origine alguns processos, já há inquéritos em que ele responde, como também os demais militares que ocupavam os principais cargos no Ministério da Saúde. Mas o que a sociedade, a política, a imprensa, os analistas devem se perguntar é como começou o caso do general Pazuello. Como um general na ativa, comandante de uma região militar, numa área geográfica estratégica para o Exército, que é a Amazônia, e mais 15 oficiais na ativa do Exército, em abril de 2020, deixaram seus cargos, ou seja, causaram um transtorno administrativo, porque era necessário substituí-los, quebrou a continuidade administrativa e de comando dos cargos que ocupavam. Como eles foram parar no Ministério da Saúde, por que foram para lá, quem os levou, quem autorizou, etc. Então, se entende que foi o capitão Bolsonaro, o presidente, que um belo dia ligou o seu telefone para o comandante de uma região militar, ou seja, passando por cima da cadeia hierárquica, teria o ministro da Defesa, teria o comandante do Exército, teria o comandante militar da Amazônia, 3 generais 4 estrelas, que deveriam ser consultados. Então, a demissão que aconteceu em março deste ano dos 3 comandantes das forças, especialmente do comandante do Exército e do ministro da Defesa, que foi vendida como uma demissão, no meu entender, pode, ter outra explicação. Foi na semana anterior ao início da CPI e na semana em que se rememorava o 31 de março de 64. Serviu para duas coisas. Para estampar os jornais com a maior crise militar desde 1977, construindo um tijolinho naquela história do golpista, que queria usar as Forças Armadas, e os comandantes não quiseram, saíram. Ora, se eles saíram porque o presidente queria dar um golpe, eles devem dizer isto para as autoridades. Mas não disseram, porque acredito que tenha sido construída essa história. Nuvem de fumaça. No início da CPI, porque a CPI iria querer saber como 15 militares na ativa, sem nenhum passado, sem nenhuma vocação na área de saúde, foram administrar o Ministério na maior crise sanitária. Então, eu foco no porquê que foram, para que foram,
do que o desdobramento dos casos de corrupção. E a CPI foi desviada agora, porque ela estava aprofundando sobre isso. E, de repente, por intermédio de revelações do deputado, se mudou totalmente a frente da CPI para casos de corrupção. O que, no meu entender, até porque eu conheço os militares que ocupavam esses cargos e também os que eram lobistas de empresas de insumos médicos contratados para serem lobistas por essas empresas, porque conheciam os ocupantes dos cargos que liberariam as compras, algo impróprio também, né? Não estou dizendo que é ilegal, nem ilegítimo. Então, se desviou para esse foco, e eu acho que no final vai se comprovar, eu acho, né? E não houve por parte dos militares nenhum caso de corrupção, e se vai jogar para o Centrão, né? Que agora é o novo inimigo, digamos assim, dos militares, né? Que o Centrão estava querendo fazer negócios em torno da vacina, os militares não deixaram, tanto é que o general Pazuello foi demitido, né? E vai entender essa narrativa e certamente vai colar, porque nós já estamos há 2 anos e meio e ainda vemos boa parte dos meios de comunicação colocando todas as responsabilidades sobre o presidente, mas nenhum presidente governa só, ele sempre governa com o seu partido. E o presidente da República tem um partido. É o Partido Militar. Por isso que ele não se preocupa em se filiar a nenhum partido, e a gente tem que sair disso. Se a gente não sair disso agora, esse problema será agravado, né? E essas gerações que eu me referi serão comprometidas, e daqui a 30 anos, quando elas forem os generais de 2050, podem reacender de novo este fenômeno histórico e, como o próprio nome diz, é histórico, do protagonismo militar. Nenhum país da América Latina, nenhuma democracia livre tem os seus militares exercendo este papel que no Brasil, infelizmente, estão exercendo. Então é sempre nesse sentido, Laura, que eu participo do debate para ajudar a construir esse entendimento e em prol do Exército Brasileiro, que, como ele disse, foi para mim a melhor profissão do mundo, onde eu me realizei como profissional e como eu me realizei como pessoa, mais ainda depois de beber a água do Rio Vermelho, lá em Rondonópolis. Tenho uma saudade imensa de lá, e é com essas palavras que eu encerro essa resposta, mais uma vez mandando um abraço para Rondonópolis e aquela gente tão querida. O coronel Marcelo, o presidente Bolsonaro, ele é consciente de tudo isso, dessa cortina, ele deixa-se usar para os militares chegar ao poder de novo? Onde foi que o comando militar se perdeu para deixar de fazer a sua função e voltar ao poder? Como eu disse, Laura, há 5 ou 6 explicações e motivações para isso, né? Mas pelo que foi realizado até agora em termos de políticas governamentais, eu temo que todo esse movimento político tenha sido de natureza fisiológica, de ocupação de cargos, né? Para fins de poder, de prestígio, né? E talvez até com a natureza de recuperar algo que na visão deles não existia no Brasil, ou não existe, que é a admiração da sociedade em relação aos seus militares, como há em países como, por exemplo, os Estados Unidos e alguns países europeus. Eu acho que move muito essa necessidade de ser admirado, respeitado, valorizado, mas fora da política, fora de governos, exercendo a nossa função, que nós devemos ser valorizados, admirados e respeitados pela sociedade brasileira. E o capitão Bolsonaro, ele sabe disso, certamente, porque ele foi construído desde 2012, 2013 para ser o candidato. Não à toa, em 2014, na Academia Militar das Agulhas Negras, em que ele não poderia entrar 15 anos, né, ele compareceu na formatura de aspirantes, dias após a vitória eleitoral da presidente Dilma em 14, e diante de aspirantes futuros oficiais, na célula máter da oficialidade brasileira, ele lançou a sua candidatura, diante do comando da academia, que nada fez, né, que não proibiu e nem criticou, e está ali, tem registrado, o filho dele, um dos filhos, os que manejam as redes sociais do presidente, colocou isso no YouTube, né? Então ele lançou a candidatura, deu a linha ideológica, vamos levar este país para a direita,
E, por incrível que pareça, isso me dói no coração quando eu vejo esse vídeo. Os aspirantes responderam, quando ele fez esse discurso de lançamento da candidatura, líder, líder, líder. Né? Um capitão que o Exército considerou um mau militar, uma liderança negativa, que queria desbordar as cadeias de comando para reivindicações salariais e que saiu do Exército pelas portas dos fundos para entrar na política e realmente obter aquilo que ele sempre quis, que era se tornar milionário, ter uma vida confortável, nada contra, né? Fez isso na política. No Exército ele não conseguiria fazê-lo, né? Estaria pagando financiamento como coronel da reserva, por exemplo, do seu imóvel, mas eu lamento muito que oficiais do Exército considerem, pela ação dessas lideranças, dos seus colegas, que o capitão Bolsonaro seja um líder militar, né? Ou um líder político, ou um líder social. Eu não considero assim, respeito a sua eleição e acho que o povo brasileiro tem uma oportunidade em 2022 de se achar que errou o voto, pelo menos aqueles que votaram no capitão, iludidos, muitos, creio, de fazerem uma retificação e escolherem um verdadeiro líder, alguém que possa chefiar um país como o Brasil, que tenha temperança, que tenha respeito pelos outros, que tenha consideração com o trabalho da imprensa, né, e que respeite principalmente os valores das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, que ele desrespeitou quando teve a sua curta carreira de oficial. Para a gente encerrar, Coronel Marcelo, fala-se que Olavo de Carvalho, que é um guru do presidente da República, que ele era palestrante frequente na Escola Superior de Guerra. Isso é realmente verdade? Por que o Exército Brasileiro se aproximou de uma pauta política tão autoritária, semelhante ao olavismo? De fato, Laura, ele frequentava, mas eu não sei se era com tanta intensidade, ou tantas vezes, né? Ele fazia algumas palestras, servia de referência intelectual para uma geração de oficiais que participou do regime militar e formativa e que estava na reserva quando o Olavo de Carvalho começou a ficar conhecido, mas, de fato, a expressão ideológica de Olavo de Carvalho é muito parecida com a expressão ideológica desta geração. Os generais pensam como o Bolsonaro, e muitos pensam como Olavo de Carvalho. Alguns falam um português melhor, mais claro, do que o próprio capitão Bolsonaro, né, de forma mais educada. Mas quando eu vejo pautas bolsonaristas, não, são pautas militares. Vou dar um exemplo muito claro. O ex-juiz Sérgio Moro fez um pacote anticrime, né? E tinha lá o excludente de ilicitude, uma ampliação, flexibilização do excludente, ou da excludente de ilicitude. E aquilo foi vendido como uma pauta bolsonarista, radical e tal, mas aquilo era uma pauta militar. Exatamente quando nós passamos a ser muito empregados em GLO e os comandos sentiram a necessidade de proteger o militar de processos na justiça comum, né? Já que nós temos a nossa justiça militar, então se tentou essa excludente como condição para que o Exército fosse às ruas em atividades de segurança pública. E é um grande equívoco, porque se vende como garantia da lei da ordem constitucional essas atividades das Forças Armadas em complemento à segurança pública. Não é. A garantia da lei da ordem que a Constituição fala é de outra natureza, é com outra finalidade, né? É quando há um esgotamento total e que compromete os poderes constitucionais. Mas se popularizou tanto com o emprego do Exército como sucedâneo, substituto de polícias e como referência para as polícias militares, que isso desvirtuou as questões, né? Então, é nesse sentido que eu vejo essa necessidade, e eu sempre insisto, de que temos que nos afastar. Mas não adianta cobrar dos tenentes, dos capitães, ou colocar a culpa nos currículos das escolas militares. A responsabilidade por isso são dos chefes, dos chefes, porque eles é que arrastam a tropa. É o exemplo deles, não só as palavras, mas os exemplos das suas condutas, das suas posturas que arrastam. Quando um sargento que serve, por exemplo, aí na fronteira, nós temos unidades em Rondonópolis, temos unidades em Cuiabá, né, temos unidades, onde mais? Na Cáceres, né, no segundo Befron, aí em Cáceres, né, destacamentos de fronteira. Um sargento que vive com dificuldade, quando vê o seu chefe, ex-chefe, um general, ocupando um cargo político, recebendo um salário
conhecido como fura-teto, ou seja, acumulando salários que vão para a ordem de 80, 100 mil reais. Isso é muito triste. Que tipo de liderança é essa? Um líder que fala e a atitude dele é completamente distinta do que ele fala. O militar, o oficial, tem um salário muito próximo do subtenente, do sargento. Isso também dá uma certa... contribui para o espírito de corpo. Essas defasagens salariais que estão acontecendo na pirâmide hierárquica são muito negativas. É um problema a médio prazo, talvez a longo prazo. Então, essa ação política, quando eu digo que é fisiológica, é nesse sentido. Muitas das pautas são para atender interesses pessoais desses oficiais que estão ocupando cargos no governo. E isso é péssimo exemplo, isso é péssima mensagem para a tropa que os admira, com quem eles serviram ao longo da carreira. Entende, Laura? Por isso que eu estou aqui no sentido sempre construtivo de ainda fazer crer aos meus colegas que estarão no alto comando daqui a 3 anos. Eu sei que eles ficam chateados com essa minha posição, eu os entendo, né? Mas eu estou muito mais chateado com a posição deles, né? Principalmente se eles seguirem esses exemplos da geração que nos formou na Academia Militar nos anos 70. Coronel Marcelo, para a gente encerrar agora, qual a orientação, qual o conselho que o senhor dá para nós, civis, e também para esses militares em início de carreira que acabam seguindo a hierarquia? O militar que está na ativa, o conselho que eu dou é seguir as normas e seguir os exemplos, cumprir as ordens e não se manifestar politicamente em nenhuma hipótese. Não seguir exemplos de generais na ativa que sobem em palanques de políticos, né, e quaisquer que sejam os políticos, e expressem apoio de forma muito clara a um político. Né? Não sigam esse exemplo, mas também não se insubordinem por isso. Simplesmente analise a conduta dos seus chefes, apreciem, façam o seu julgamento e sigam nas suas carreiras, porque a carreira militar é muito bonita, tanto pelo aspecto interno quanto pela integração com a sociedade que cerca e que cedia as nossas unidades. É um relacionamento muito rico para a sociedade e para o militar, para as Forças Armadas. Então, para o pessoal da ativa, o conselho que eu dou é: sigam os exemplos, os bons exemplos, e cumpram as normas sempre. E nunca se manifestem sobre assuntos políticos fora da cadeia de comando. Se está incomodado com alguma coisa, se está se sentindo assediado em termos políticos, etc., fale para o seu comandante, o tenente para o seu capitão, o capitão para o seu major e assim por diante. Até que chegue no comandante do Exército e ele exerça a ação de comando cabível. Quanto ao militar na reserva, se quiser se manifestar dentro da lei, com o que a lei lhe confere, nós temos um amparo para fazê-lo, que se manifeste, mas sempre em caráter individual. Nunca como esses clubes militares, o clube militar fazendo manifestos, abaixos assinados e coletivos. Isso não condiz, isso é incompatível com o Estatuto dos Militares, que é lei. Né? E a sociedade em geral, a imprensa, que nos acompanhe, que nos conheçam, né? Mas que também não se deixem enredar por histórias que são muito boas para polemizar, facilita, dá audiência, mas que na verdade estão sendo conduzidas para um projeto político. E eu já dei aqui muitos elementos dessa história que nós estamos assistindo agora, mas não nos deixem sós, né? Nos conheçam, tragam militares da reserva para conversar, para apresentar seus pontos de vista. A minha opinião é minha, pode ser criticável, pode estar equivocada, eu posso estar, digamos assim, vendo coisas onde não há, mas é resultado de uma carreira de 30 anos, na verdade de 38, desde que eu ingressei com 14 anos até os meus 54, 53, de conhecer todas essas figuras, todas essas pessoas que estão no governo. Eu sei como pensam politicamente, né? Sei como agem e me preocupo, porque se esse pensamento, essa maneira de agir em termos políticos, tomar conta do país, etc., dominar a política nacional, a sociedade, não é bom para a consolidação da nossa democracia, que foi tão arduamente conquistada. Não nos foi dada de bandeja. Ela foi conquistada e deve ser cuidada, né, com muita atenção. E nós, Forças Armadas, ajudamos a consolidá-la, ajudamos a cuidar quando estávamos sob o palco político e não sobre o palco político. Eu acho que é isso que deve ser pensado, e é esse conselho que pode ser colocado nesses termos que eu dou para aqueles que nos escutam agora.
Coronel Marcelo, muito obrigada por compartilhar a sua experiência aqui conosco e parabéns pela coragem do seu posicionamento enquanto coronel do Exército. Eu espero que nas próximas gerações de militares desperte uma consciência crítica, de romper esse processo de politização e vejam que esse não é o caminho que a Constituição os reservou. Muito obrigado, Laura, pela oportunidade. Uma boa noite a todos que nos assistem e até uma próxima vez, quem sabe. E a você que nos acompanhou também até agora, meu muito obrigada e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê. Até mais.